E a gente começa com Hi. Hi. Quando ela fala 1, 2, 3. Hi. Então vai. 1, 2, 3. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Hoje eu tô com dois convidados muito bacanas. A gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que existem muitas informações erradas perdidas por aí, e a gente vai desmistificar um pouquinho isso, que é intersexo. Vocês já conhecem o Alexandre? Oi, tudo bem? Assim, eu já sou sócio aqui do canal e pra falar sobre esse assunto que tá polêmico, que tá todo mundo querendo saber, a gente convidou a educadora sexual e a psicopedagoga Thaís Emília de Campos. Seja bem-vinda, Thaís. Olá, tudo bem? E Thaís, o que é o intersexo? O intersexo é uma categoria também construída culturalmente, só que ela se refere a uma condição biológica. Então não vai ser só igual no caso da transexualidade, que a pessoa se sente que aquele corpo não está adequado para a identificação dela, psicológica e social, tudo mais. Na intersexualidade existe uma condição biológica onde ela não vai se enquadrar nessas duas categorias que a gente assim normatizou, né, que é o macho ou fêmea. Então assim, ela vai transpassar tudo isso, por isso que é intersexo. São pessoas que vão ter características que os médicos ficam assim, é ambiguidade sexual, não sei se é homem, se é mulher, se é macho ou fêmea, mas na verdade não é mesmo, é uma outra categoria. Biologicamente falando. Biologicamente falando, grande diferença, qual que é o ponto? O que define o sexo de uma pessoa, a gente sempre pensa, é sexo, né? Quando faz a ultrassom do bebê, tem pênis, é menino, tem vagina, é menina. Mas na verdade não é isso que define o sexo biológico. A gente vai ter o quê? A definição genital, se tem pênis ou vagina, a gonadal, se tem útero, ovários e testículo, que é a produção de hormônio, e a questão do fenótipo, se tem mais assim, uma aparência mais masculina, feminina ou andrógena. Então, e o cariótipo também, a questão genética, se o cromossomo é XX é feminino, XY é masculino. Todo mundo aprendeu isso na escola. Quem lembra? Tem que lembrar das aulas de biologia. E aí vão ter pessoas que elas têm um cariótipo XXY. Então, o que seria isso? Normalmente, quando a gente estuda na escola, fala que isso são erros genéticos, erros cromossômicos. Mas hoje a gente tem visto que não, é uma categoria mesmo que é a intersexualidade. Então, XXY vai ser intersexo. Tem pessoas que têm cromossomo XX e XY. Então, assim, referido à questão biológica. Mas a pessoa intersexo, ela também vai poder ser trans, ela vai poder ser homo, ela vai ter a identificação também. É uma outra categoria, não tem nada a ver com identidade de gênero nem com orientação sexual. Não, ela é biológica. É apenas. Aí vai ter toda essa constituição também. E é errado dizer que eles são os hermafroditas? Erradíssimo. Errado, gente. Errado. Por favor. Agora você não pode mais errar. Porque o hermafrodita, ele vai se dar, assim, na biologia é plantas, animais que se reproduzem sozinhos. Então não existe, mesmo que a pessoa tenha útero, ovário e o testículo, tudo, não ocorre isso no ser humano, então não tem hermafrodita. E a questão médica, como que funciona? Porque a medicina, eles gostam de caracterizar o que é certo e o que é errado. E como que fica essa questão da medicina? Então, eles caem muito naquela coisa da adequação, da normatização. Então, a medicina ainda, de modo geral, a maioria dos profissionais da medicina não conseguiram ainda romper com esse padrão binário, masculino e feminino. Então, quando fica sabendo que vai nascer um bebê com características intersexuais, eles não falam intersexualidade, eles vão falar ambiguidade sexual. A gente não consegue definir se é um menino ou uma menina. Nasceu, eles vasculham com uma série de exames. E aí, por exemplo, eles ficam num desespero até os 6 meses de idade para fazer uma cirurgia de adequação sexual. Eles têm que classificar em alguma caixinha. Tem que ser masculino ou feminino. E essa cirurgia de adequação sexual, pro pessoal ativista intersexo, isso aí é uma mutilação. Porque, por exemplo, se nasce com um micropênis e tem ovário, mas o cromossomo é XY, ao invés de deixar a pessoa crescer com o corpo dela naturalmente, depois, igual qualquer outro ser humano tem o direito de decidir sobre sua questão de gênero, decidir não, né? Perceber.
perceber essa questão de gênero e tudo mais, não, eles já pegam e falam, não, vamos fazer uma vagina porque é mais fácil e não sei o que, porque será menos traumático. Só que não tem nenhuma pesquisa ainda longitudinal em psicologia falando que é mais ou menos traumático. E o que a gente tem visto na prática, que é muito mais traumático, é essa cirurgia logo que nasce. Por quê? Normalmente eles erram. Então, assim, muitas pessoas que tiveram mutilação de pênis, aí chegam na adolescência, se identificam mais com o sexo masculino. Outras foram hormonizadas, masculinas, chegam na adolescência, se identificam com o feminino e também começa uma guerra de hormônio, que aquele corpo começa a produzir também. Já é uma fase muito conflituosa na adolescência. Então você junta tudo isso e aí vem um caos. É um conflito biológico, psíquico. Psicológico, emocional. E qual que é? Nesse momento que eles decidem essa cirurgia, os pais, eles têm um dizer ali, ou são os médicos que definem, ou a pressão é da família? Como mãe, eu percebo uma pressão muito grande por parte dos médicos desde o diagnóstico na gravidez. De olha, vai nascer um bebê com ambiguidade, pode ter uma aparência assustadora, vai se preparando e tal. E na verdade quem está tenso normalmente são as equipes médicas. Aí eles seguem um protocolo para levantar, ser intersexo e vem essa pressão das equipes médicas justificando que vai ser muito traumático na estágio escolar a criança não ser binária. Só que a gente percebe também que muitos adolescentes e adultos, eles chegam nessa fase de adolescência adulta e eles se sentem intersexo, nem masculino nem feminino. E você sabe se tem países que aceitam a intersexualidade, não registrar? Atualmente, a Alemanha, que registra a pessoa como intersexo mesmo, desde 2009. Brasil não registra. O Brasil tem que fazer, se força uma adequação ou muitos exames para classificar em masculino ou feminino. E só pode ser registrado masculino ou feminino. Enquanto se a família é uma família mais esclarecida, né? Que é mais, por exemplo, se acontecesse comigo, por exemplo, eu não ia querer essa adequação. Como é que fica? Ia ficar igual a gente. Porque você tem filho, Eu tenho um filho, intersexo. E a gente não quis adequação, não quis hormonização. Era um caso que não recomendaram cirurgia, até também acho que pela nossa postura. Mas eu acho errado terem registrado como masculino. Porque no Brasil a lei só registra masculino ou feminino e você está negando uma condição verdadeira, que é biológica. Porque se você não registrar como masculino ou feminino, você não existe, na verdade, né? Você não vai ter certidão de nascimento. Na verdade, o que acontece é assim, nasceu, tem ambiguidade, eles vão fazer exames por 2 meses, essa criança fica sem registro de nascimento, até os médicos acharem qual que é o sexo biológico daquela criança. Aí sim é feita a certidão de nascimento. Existe essa falha na legislação brasileira. E existe, você sabe se tem alguma lei, alguma coisa em andamento para mudar isso? Não, existe uma PL de uma deputada do Rio de Janeiro. Só que existe um ativismo muito grande das pessoas intersexo para que isso seja votado logo. Só que essa PL também, para constatar a intersexualidade, é uma bateria muito grande de exame, que também a pessoa vai ficar uns 11 meses sem essa definição. Então o que acontece? Deveria ser deixado em branco e a pessoa ter direito ao documento e não ela não existir porque ela não tem um sexo definido ou um sexo que a legislação não aceita. E como que foi pra você descobrir que você teve um filho intersexo? Você é uma pessoa esclarecida, é doutora, é mestra. Como que foi mesmo pra você saber disso? Pra gente foi assim, eu já estudava no mestrado, doutorado de sexualidade. E aí, como diagnosticou um problema congênito cardíaco, eu estava muito mais preocupada com o problema cardíaco, porque envolvia a questão da vida. Agora, aí vieram, provavelmente, talvez o pênis seja um clítoris aumentado, não tem testículo, não sei o que. Eu pensei, tá, isso aí a gente vê depois, pra mim isso não... E aí a gente, isso aí, nossa, foi tão... Não é querer descartar, achar que não é... Mas pra gente foi irrelevante perto de um problema que envolvia mesmo um risco direto de vida. A intersexualidade traz muitas complicações por causa da sociedade que a gente vive, que não aceita coisas, assim, situações que não sejam binárias. Mas pra gente, quando nasceu também, a gente estava muito mais tranquilo que as equipes médicas. Estava mais preparada. Sim, foi tranquilo. O que você falaria para as pessoas que estão vendo, que são pais de filhos intersexo, para quem tá vendo, o que você falaria, assim, conselho, se pudesse dar? Conselho, sejam firmes, não vão na pressão dos médicos, porque adequação sexual é mutilação, e normalmente, principalmente quando a adequação é
igual eles fazem, um clítoris aumentado, aí eles cortam pra ficar menor. Não tá pensando no prazer sexual da menina no futuro, tá pensando em ela servir um macho. Entendeu? Mas é puramente isso, nossa sociedade. Ela tem que estar esteticamente bonitinha para ser penetrada, não interessa o prazer dela. Então, assim, não aderir à pressão médica, à pressão social, se fortalecer, procurar os grupos dos ativistas intersexo, que eles dão um respaldo muito grande. Tem o grupo Visibilidade Intersexo, eles são muito, assim, empoderados. Difícil alguém bater esse grupo no argumento, bem difícil. A intersexualidade pra mim foi ótimo, eu ter mais acesso tudo, porque desconstrói, porque igual a transexualidade desconstrói em relação a gênero binário, né? Romper com mente e corpo, a intersexualidade rompe com a parte biológica também, que nós não, o ser humano não é binário, isso é muito importante essa ruptura. Então, assim, quando você tem é incrível, porque o biológico é palpável e a questão trans, que é a mente, ela não é palpável. Então, quando aparecem questões que são palpáveis, nossa, isso rompe demais. E o principal de romper, eu acho que essa negação até da legislação, dos médicos, essa coisa da adequação é relacionada à nossa formação religiosa, educacional, que não consegue romper. Construção sociocultural, histórica. E aí tem que negar, abafar, esconder o que rompe, né? Porque assim, você vai desconstruir toda aquela estrutura que você acreditava, é você romper com ela. E é difícil também, né? Mas aos pouquinhos... A desconstrução, ela é difícil. A gente tá em desconstrução. Eu acho que nós, por mais desconstruídos que a gente se considere, a gente ainda tem muita coisa pra... A gente segue os padrões. A gente tenta sair da padronização, mas a padronização não sai da gente. Essa é a verdade. Então, é importante a gente refletir sobre tudo isso, falar mesmo sobre tudo isso, se envolver, se engajar. E a gente queria agradecer a participação. Vamos bater palma pra ela? Sim! Muito obrigado. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários que a gente passa pra ela também, vai passar o link dela também de divulgação pra vocês terem acesso. Eles têm um canal também no YouTube muito legal, vou deixar o link na descrição pra vocês conhecerem. Qual que é o nome do canal? Thaís Beto. E fala sobre o que o canal? Sobre educação sexual. Mais perguntas e respostas. Então qualquer dúvida que você tiver, dá uma entrada lá. Melhor que altas horas. Vai colocar essa parte? Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu aprendi muito. E se vocês tiverem dúvidas também, quiserem mais vídeos falando sobre esse assunto, a gente faz, deixa aí nos comentários. Não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal, na página do Facebook, as coisas tudo que vocês já sabem. Não, peraí. Temos uma participação especial do diretor aqui. Aê! É isso, pessoal. Obrigado. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, até mais. Não foi isso aí mesmo? Vai, claro.